Bom dia, Brasil! Bom dia, Espanha! A gente, caiu da cama hoje mais cedo para bater um bate-papo aqui com vocês super legal sobre organização, né? A gente vai receber uma especialista, então já pega aí o café, né? E vem aqui para esse papo com a gente aprender tudo sobre organização de casa, de escritório, de empresa, né? A gente sabe que hoje as pessoas, principalmente depois da pandemia, né, que ficaram mais em casa, começaram a perceber, né, aquela bagunça, essa necessidade. Então hoje a gente vai ensinar para vocês como deixar tudo, né, 100%. Organizar um espaço vai desde um cômodo da casa até a casa completa, né? Simplesmente uma gaveta, né? Pode ser também. Tudo depende de quanto você está disposto a investir para tornar a sua vida mais fácil. A Personal Organizer é uma profissional especializada em trazer mais praticidade para o dia a dia das pessoas e empresas ao organizar ambientes, espaços e rotinas, deixando mais funcional de acordo com as necessidades de cada cliente. Brasileira de nascimento e viajante de coração, a Maúcha Cabreira de Almeida encontrou na organização uma forma de aumentar também a qualidade de vida das pessoas, né? Hashtag já quero, porque eu também amo organização. Então, ela mora na Espanha, em Barcelona, ela já organizou casas em Londres, em Dublin, aqui no Brasil, em São Paulo também, e hoje ela vai conversar com a gente, trazer todas essas dicas direto da Espanha. Vamos chamar ela então, ela já tá por aqui. E quem tiver dúvida de organização, pode mandar pra gente também. Quero saber tudo, ó, todos os segredos. Será que tem um passo a passo? Bom dia, Maúcha. Oi, bom dia. Tudo bem? Ai, tudo bem, linda? Consegue me ouvir bem? Tô meio rouca, mas tá. Consigo. Tá me ouvindo bem também? Perfeito, perfeito. Essa nem parece que tem um oceano de diferença. Não parece, né? Às vezes acho que funciona melhor assim do que aqui, né? Bom que deu certo, né? Hoje a gente tinha marcado há uns dias atrás, mas a Maúcha, né, tava um pouco doentinha, a gente resolveu adiar. Mas vale a pena, né, a gente acordar cedo também para ouvir uma super profissional aí que vai trazer dicas de organização mundial, né? Serve para qualquer lugar, né, Maúcha? Exato, serve para qualquer lado do oceano. Muito bem. Então, eu fiz a introdução, não sei se queres complementar alguma coisa sobre o teu trabalho. Ai, linda, obrigada. Não, você me escreveu perfeito, me deu uma introdução linda. Obrigada pelo resumo. É isso mesmo. Tô aqui desse lado do oceano, né? Eu sou brasileira. E sempre quando posso, sim, organizo sem fronteiras. Saio aqui da Espanha e organizo, né? No Brasil também vão ter mais organizações e espero ir explorando mais. Acho muito legal quando a gente tem essa oportunidade de tocar outras culturas, outros espaços, outras dinâmicas. Então, é parte do que eu adoro fazer. Sim, inclusive, olha, parabéns pelo teu site, tá? Achei lindo, Obrigada. incrível. Publicitária, não sei se foi tu que fez, Fui eu mas que lá tem fiz. muita informação. Depois a gente deixa aqui também para o pessoal, né, complementar, olhar com calma todas as dicas. E é isso aí. Também adoro esse negócio de conhecer outras culturas, né? Achei o máximo que ela faz mudança, que ela viaja. É uma organizadora global. Então, vamos lá. Paúcha, por que que tu acha que as pessoas têm tanto problema, né, em organizar as coisas ou manter organizada? Porque às vezes até organiza, mas dá um mês e a bagunça já volta. É, essa pergunta ela é clássica, né? Todo mundo tem essa inquietude, assim, essa dúvida. Na verdade, eu acredito que assim, são algumas coisas. Primeiro, a gente entender a diferença, o que que é arrumar a casa, o que que é organizar a casa. Então, né, as pessoas sempre falam, eu organizo aqui, mas depois a bagunça volta. Então, na verdade, não é que você organizou, é que você arrumou a casa, você fez ali com as capacidades que você tem, você tentou criar um sistema ali para funcionar. Então, é importante a gente entender. Olha o pessoal aqui já perguntando. Agora vai ser em português. Espanhóis, elas dos. Um pouquinho mais tarde, aqui em Espanha. Já tem gente até Olha, muy entrando, já tá bien. entrando. Hoje vai Uma ser mais live em inteira em português. espanhol, acho que não me arrisco. Olha, se você quiser as duas, a gente pode tentar, Carol. A gente pode tentar, Carolina. Podemos cambiar um pouquinho. Uma prova aí, uma prova. Mas é isso, bem
enfim, eu acho que isso é um ponto bem importante. O que é arrumar, o que é organizar? Dito isso, porque não, ser um organizador profissional não é só gostar de organizar, né? Ter uma habilidade. É, a gente estuda, né? A gente tem que entender sistema, a gente tem que entender o outro, entender a dinâmica, espaço, formato familiar, os espaços que a gente tem. Então, tem bastante sistema que a gente tem que implementar. Então, o manter, ele é difícil se você não criou o sistema. Então, e aí ele sempre volta, porque a gente tem que desenhar algo que funcione para a família. E acho também outro ponto importante é a gente entender sempre onde está a raiz do problema. Porque de nada serve você contratar, né? De toda casa que a gente entra, a gente fala isso. Eu entro no ambiente, eu tenho que entender qual que é a raiz do problema. De onde vem o teu caos? Existe uma acumulação. Vamos conversar, existe uma acumulação? Existe alguma coisa que está acontecendo que causa essa desordem? Teve uma mudança drástica na família? Tem hábito, ou tem crenças, né, antigas aí que a gente mantém, então a gente tem que trabalhar nelas. Então tem várias coisas que a gente tem que entender a raiz do problema para ajudar, para a gente conseguir desenvolver esse hábito. E o que eu sempre falo, organizar é como um exercício, né? A gente tem que criar esse hábito, é um pouquinho todo dia. É um trabalho de jardineiro, né? Não é assim, caçador, vou ir lá, conquisto a casa organizada, linda, faço foto, subo no Instagram, maravilhoso. Mas é um trabalho de todo dia, né? Todo dia. Então, é realmente disciplina, é entender a raiz do problema e é construir esse hábito, sabe? São vários fatores. Uhum. Perfeito. Bom, a gente já vai descobrir mais segredos. E como surgiu, né, esse interesse pela organização para contribuir também com o espaço das pessoas e trazer mais qualidade de vida? Sim, bem, Carol, assim, eu sou formada em comunicação social, né? Fiz publicidade no Brasil. Daí que vem o website, com muito suor. Bem, tudo que você vê por aqui é feito por mim. Eu gosto muito desse processo, me divirto muito fazendo, então é algo que eu faço. É, toda a minha trajetória profissional, devagarinho, ela foi lidando para isso, mas eu sempre fui a amiga organizada do grupo, né? Eu sempre fui a organizada das amigas. Então, eu aprendi de pequena, né? Eu aprendi com os meus pais, a organização a gente aprende. Então, eu tive um exemplo dentro de casa, então eu fui, vamos dizer assim, sendo treinada desde o início, desde novinha. Minha mãe principalmente. Então, é um gradativo, né? Não era algo que eu entendia que se aprendia, mas eu ia construindo. E com o tempo, as amigas foram sempre chamando a atenção para isso. Alguém precisava de alguma ajuda e vinha me perguntar, né? Então eu só replicava o que eu fazia na minha casa. E com o tempo, a minha vida profissional de desenho, de design, depois eu vim para o exterior, já estou fora do Brasil há 14 anos já, então morei em alguns lugares, morei em Londres, por isso que às vezes eu vou para lá, vou organizar uma vez, espero voltar. Dublin, vou para alguns lugares, morei no Equador, eu fui organizar recentemente no Equador. Então, Achei o máximo também, né? essa Porque é um lugar bem diferente, né? exatamente. Então, assim, querendo ou não, o que acontece hoje é parte da minha vida. Então, se eu organizo fora de casa, saio, né? Porque eu sou viajante de coração, eu tô sempre viajando. Então, gosto de poder misturar esses dois mundos, viajar e organizar. Porque a gente vai vendo quanta similitude a gente tem, quão parecida a gente é. Então, eu acho muito bacana, porque eu acho que atrás de cada organização tem uma história, tem uma família, tem contextos muito parecidos e diferentes. Então, o que eu faço hoje é o que eu sou, então eu só vou misturando essas coisas. E tenho que dizer que a Rachel, que foi aqui no New esse encontro hoje, ela foi uma forte influência de eu transformar isso para profissional. Assim, ela atendia uma pessoa, uma amiga em comum, nos trabalhos dela de assessoria, e em comum chamou a amiga organizada, porque eu estava aqui na Europa, essa amiga estava na Europa que ela atendia, e saiu naturalmente. E ela sempre falava: vocês têm que ser organizadora profissional, tem que ser organizadora profissional. E aí, com o tempo, eu fui descobrindo, estudei e me apaixonei completamente. E agora eu misturo tudo o que eu sei, todas as minhas habilidades que eu fui desenvolvendo profissionalmente, eu uso aqui. Gente, olha, eu fiquei até desconfiada. Eu pensei, eu acho que a Maúcha ajudou ela a organizar o método 3A, mas
Vamos Não. descobrir. Não, a Rachel é muito organizada. Se eu falo que empreendedores Rainha da planilha, né? somos os loucos do Excel, gente, da planilha, do checklist, né? Eu acho que todo empreendedor é mais do que natural de que ele tem que desenvolver essa habilidade de organização, porque senão o projeto não sai, né? Então eu tenho certeza que você é muito organizada e é parte dele. A Rachel é muito organizada. Muito bem. E quais os benefícios de ter uma casa ou a empresa organizados? Sim. Sobre os benefícios, para mim, é imensurável. Eu sempre falo que organizar, se você aprender a organizar, todos os outros hábitos da sua vida vão ser fáceis. Você vai conseguir lidar com os outros, porque a gente tira uma grande pedra do caminho. E os benefícios são imensuráveis. Eu até tinha preparado uma imagem para poder mostrar enquanto eu explico. Eu não sei se eu vou conseguir, Carol, desde onde eu tô. Será que você Uhum. consegue? Eu acho que eu não vou Ai, conseguir. eu não estou com ela preparada aqui para colocar no Não, computador, porque demorou para abrir tranquila. também, mas depois a gente É. publica. Depois a gente mostra então nos stories para dar um pouquinho de apoio visual. Uhum. Aqui, como secundária, eu não consigo mostrar mesmo, já vi. Bem, primeiro de tudo, melhor aproveitamento do espaço, né? A gente fala que a gente é a rainha do Tetrix. Principalmente aqui, né, na América, a gente tem bastante espaço. Aqui a gente tem bem pouquinho espaço. Cada espaço, metro quadrado, é uma fortuna. Então a gente tem que saber usar bem, né? Então, a magia da ordem, que as pessoas da organização, é por causa com o sistema, a gente parece que duplica o espaço. Então a gente reaproveita, a gente aproveita melhor o espaço. Primeiro ponto, né? E hoje em dia o espaço, ele é muito valioso. Tempo, outra moeda muito valiosa. A gente tem mais tempo porque realmente importa, né? Quando a gente tem as coisas organizadas, a gente não perde tempo em buscar as coisas antes de sair de casa. A gente não perde tempo em buscar papel que já devia saber onde está. A gente não perde tempo na nossa vida profissional. A gente não perde tempo no dia a dia que vai nos desgastando, sabe? E vai te frustrando e vai te desestimulando com outros hábitos da sua vida. Alimentação, trabalho. Acumulando, procrastinando, né? Vira uma Exatamente. bola. Exatamente. Então, terceiro, controle, né? Ter mais controle da casa. Não controle no sentido ruim, né? Né, o poder. Não, controle no sentido de paz de espírito mesmo. Da gente saber onde as coisas estão, a gente saber como a casa funciona. E se tem alguma mudança, eu sei que eu tenho que repensar e redistribuir e analisar. Então, esse controle, ele ajuda profundamente na nossa rotina dentro de casa, nos hábitos, nas tarefas de casa. E outra vez conecta com o nosso tempo. Quarto ponto, economia financeira. Tá? Então, economia financeira, as compras duplicadas que a gente tem dentro do guarda-roupa, porque a gente não encontra o que tem, desperdício de comida na cozinha quando a gente organiza. A gente joga fora, por causa de vencimento, uma média de 20 a 30% do que está dentro do armário quando a gente organiza. É bastante. Assusta, tá? Sem falar na Uhum. a gente também, a análise do nosso comportamento de consumo, de compra, quando a gente organiza, a gente reflete, então isso também influencia na forma como a gente continua a organizar a nossa casa. Comprar, né? Consumir. Então, muita economia. E o último ponto, melhorar a qualidade de vida, que é meio que um combinado desses quatro últimos pontos, né? É, Você vê que tudo flui melhor, a comunicação na casa funciona melhor, a relação funciona melhor e estar num ambiente que você se sente mais produtivo, que você se sente melhor, essa qualidade não tem preço. Então, realmente é um investimento, né? Investimento em você. Uhum. E quais os 5 passos, né, que você utiliza para organizar, seja desde uma gaveta também até a casa inteira, assim, segue um método. Sim, sim. Sempre falo, eu me apoio em 5 passos. Né? Você vai ouvir um pouco de tudo, mas no final das contas, se você for ver, é quase a mesma coisa, né? Pode mudar um pouco a ordem. Marie Kondo, né? Métodos da Marie Kondo, métodos Home Edits, né? Os nomes aí fortes da organização no mundo das gurus da ordem. Para mim, ele se apoia em 5 passos. E é o que eu sempre uso. O primeiro deles é a seleção. Né? Então, seleção, categorização, alocar, né? Que, em outras palavras, é planejar onde eu vou guardar. Os produtos, porque eles são aliados, e as obras, e manter.
Então, nesses 5 passos, se um deles falha, não vai dar certo. Então, primeiro selecionar, né, para a gente falar bem resumido, para não entrar tanto em detalhe, porque eu posso falar o dia inteiro desses 5 passos. Então, selecionar em todo o trabalho, tá? Em todo o trabalho que a gente fizer, não dá para pular a seleção. Então, realmente, organizar dá trabalho e toma tempo, porque eu tenho que revisar tudo que você tem. Então, se eu vou organizar um quarto, um guarda-roupa, eu vou revisar toda a roupa que tem na casa. Então, eu preciso selecionar tudo que você tem, porque você precisa ver tudo que você tem. E aí, a gente entra no segundo passo, que é a categorização. No momento que eu estou selecionando, a gente vai categorizando, vai separando por casinhas, né, por grupos, para a gente ver quanto de calças você tem, quanto de blusas você tem. E aí a gente vai entendendo quantidades, né? É muito comum em guarda-roupa, algumas coisas são categorizadas, mas não todas. E aí é onde entra bastante o desapego, né? Essa conversa. Então, organizar vai muito além de caixas bonitas e dobras perfeitas, né? Organizar é uma conversa muito interna com a gente mesmo e a nossa relação com as coisas. Então, é nessa hora que a ajuda profissional ela é fundamental. Essa é a parte, para mim, a minha parte favorita. A gente descobre muito da gente mesmo quando a gente organiza e a gente reflete muito sobre hábitos. Então, importantíssimo. Dito esses dois, o terceiro é planejar, né? A gente planeja, eu falo alocar, porque eu preciso designar um espaço para cada coisa. E dependendo do teu espaço e da sua família e da tua rotina, vai ser diferente. Então, a organização, ela é personal, né? Personal organizer é porque é personalizado. Cada pessoa tem uma dinâmica. Então, aí a gente tem que desenhar com o espaço que tem e o que a gente pode melhorar do espaço e com o seu perfil. E falado isso, o quarto são os produtos e as dobras. A gente sim entra com muito produto. Sim, muito produto tem sempre, né? Eu tento muito, meu coração é verde. Eu tento muito reaproveitar o máximo que eu puder. A gente usar a criatividade aí para a gente transformar coisas que estavam paradas na casa, para virar caixa, para virar cesta. Mas é muito comum, a gente entra com muito produto para ajudar no último passo, que é a manutenção, que é manter. Então, quando a gente tem as caixas, quando a gente tem as cestas, a gente consegue criar espaços mais claros. Então, devolver para a casinha é mais fácil, é mais óbvio. Para o nosso cérebro, ele não tem que quebrar muito a cabeça para devolver para o lugar. Então, são esses passos aí que eu sempre uso quando eu vou pensar em organizar. E talvez o maior desafio seja o manter, né? Que é o último passo ali. Sim, E é a quais os parte mais serviços? complexa. Uhum. Aham. E quais os serviços que você presta? Que eu também vi, né, que são desde arrumar pequenos espaços, como a gente falou, uma cômoda, algo mais simples, até uma mudança ou uma organização dessas sem fronteiras, que tu vai para outro país, né? Então, achei muito legal que também tem a consultoria online para quem quer tirar dúvidas, né? Que às vezes a gente só pensa também no atendimento presencial, né? Então, fala aí um pouquinho para o pessoal como eles podem, né, se beneficiar da organização. Muito bem. Eu brinco que a gente faz, que você pode fazer você pode ter uma assessoria profissional desde 90 minutos a dias, né? Vai do quanto você pode investir em você, do quanto você quer investir em você e na sua situação naquele momento. Então, eu faço desde consultorias a ir na casa e às vezes vou para outro lado, né? Vou para outro país. Então, eu faço. Então, vamos por partes. Primeiro, consultoria online. A consultoria online eu faço ela com sessões de 90 minutos, que literalmente eu vejo o teu espaço e eu te dou soluções. Mas quem organiza é você. Então, isso tem que ver se funciona com você e com a sua dinâmica familiar. Segundo, é a consultoria presencial. Consultoria presencial, eu vou na casa da pessoa, uma média de umas 3 horas, né? Eu me desloco, vou até a sua casa, vejo todos os espaços, desenho o teu espaço, eu tiro medidas, tá? Venho, desenho como você pode organizar, te passo uma lista de produtos e você vai, compra e coloca a mão na massa. Quem organiza é você. Também é uma opção. Então, né, você vai vendo, eu tô indo do menor para o maior. Então, se você não pode agora contratar um personal organizer, na verdade, eu falo que o produto bebê, né, o Nutella ali, ele é a minha tábua, né? Eu vendo uma tábua, o gabarito para dobrar a roupa, que seria o primeiro passo. Não pode ter pior. Compre uma tábua para você dobrar e conseguir usar melhores espaços.
Não pode? Pode um pouquinho mais. Uma consultoria online de 90 minutos. Pode um pouco mais e moro em Barcelona? 3 horas de encontro e eu te passo tudo para você fazer mastigadinho. Onde vai colocar cada coisa. E depois a gente passa para organização mão na massa, que quem faz sou eu. E você sempre pode participar, que é algo muito legal, que a gente vê diferente dependendo dos países. Né? Aqui as Aham. pessoas participam bastante, é muito comum. 90% dos casos as pessoas passam comigo. Querem aprender, quer colocar a mão na massa e quer participar do processo. Então, a organização presencial aqui, eu fecho, ou pode ser um dia, né? A gente vai lá e faz o melhor que a gente pode num dia. Obviamente, a gente vai indo para o feito melhor que o perfeito, e a pessoa pode dar continuidade, ou vários dias. Então, a gente pode ir fechando várias diárias, que podem ser um espaço por um mês, um espaço outro mês, e a gente vai fazendo, ou por semana também. Vai. E tem a Ou se eu quiser questão. também chamar, tipo, eu quero fazer a casa toda essa semana, não sei quanto tempo leva. Aí pode ser também. Também pode ser também pode ser tudo. Também pode chegar até com uma equipe comigo pra gente Uhum. fazer. Se eu fizer uma mudança, eu vou precisar de mais pessoas comigo. Aí a gente, para fazer mais rápido, né? Porque organizar uma casa demora bastante. Então a gente precisa de um time pra gente conseguir fazer isso em menor tempo, mas também é possível. E a Organização Sem Fronteiras eu faço de forma esporádica, tento aí conciliar com as minhas viagens. E agora que, né, as amigas e as famílias, as pessoas já sabem, quando eu viajo, acaba que sempre tem organização. Então, quando eu posso, eu organizo fora de casa também. Hashtag Maúcha pelo mundo. Acho que pode fazer um tour e ir fazendo as paradas. Vamos colocar mãos pelo mundo. Adorei, adorei. É, e tem gente, Maúcha, que tem vergonha, por exemplo, né? Quando tu chega na casa e a pessoa fica, eu não quero mostrar essa bagunça, eu não quero abrir esse quartinho aqui que vai sair rolando brinquedo, como é que é? Sim. Assim, 90% dos casos as pessoas têm vergonha de mostrar. É normal. Mas eu sempre brinco que esse é o meu dia a dia. Porque se eu chegar numa casa e tiver organização, eu não tenho que estar ali. Tu não Né? precisa estar lá, Então, é. então assim, tem que me mostrar a realidade, né? Eu sempre peço para todo mundo, não toque nada, deixa a realidade, porque quando eu entrar na casa, eu vou identificar os problemas da rotina diária, né? Aquela mesa cheia de papel na sala de jantar, aquela chave que não tem casinha, né? Então, eu preciso ver o podre. A gente fala, mostra o podre, não esconde nada. Então, 90% das pessoas têm vergonha. E te digo que 90% das pessoas morre de orgulho e mostra o antes e depois na rede social. Porque Uhum, fica muito maravilhado com a transformação. E quando vê que uhum, consegue manter, fica mais ainda. Então, é é. legal. Eu só mostro aqui no Instagram o que a pessoa permitir, obviamente. A pessoa sempre tem que dar permissão. Uhum. Mas na maior parte das vezes, elas estão tão felizes que compartilham e tá super contente com a Até transformação. esquece como era bagunça, né? Tipo, já mudou mesmo, agora vai. Sim, vidas passadas. Bom, e tem como, né, aprender a ser caprichosa e organizada, a pessoa tem que nascer assim, é um hábito que se cria, como é que é? Tem. Não, como eu te falei, organizar, a gente aprende. Sem dúvida, a gente aprende. Então, a gente brinca, tá sempre atenta com falsas crenças, né? Que a gente fala, eu sou bagunceira, eu não sei organizar. Bem, tem várias coisas que a gente tem que entender, se às vezes realmente algum déficit de atenção, tem alguma coisa que você tem que canalizar, mas em geral, organização se aprende, é um hábito que se constrói. Então, e o mais importante, né, para as mães que vão ver esse vídeo, organização, eu sempre falo que a organização a gente dá no exemplo, né? Então, quando a gente aprende, a gente compartilha, as pessoas ao nosso redor, elas se influenciam com isso. Eu fui influenciada pela organização da minha mãe e eu fui desenvolvendo e aprimorando, depois terminei estudando e especializando de forma profissional. Mas organização se aprende. Capricho, ter capricho, a gente conseguir, né, esses detalhes com a nossa casa, eu acho que ela vem de um processo bem mais interno. Ele é bem mais daqui que vem para fora. Mas ele é gradativo, a gente pode desenvolver isso. Se não consegue desenvolver, a gente tem que entender por quê. Então, Uhum. sem dúvida dá. É, que daí, que nem tu falou, às vezes tem outras crenças ali que atrapalham isso, né? É, E o que que dá para organizar em um dia? Já é tá. possível fazer muita coisa? Dá sim, dá sim. Então, assim, primeiro a gente tem que alinhar a expectativa, diria eu, porque o que a gente pode fazer em um dia, né? É,
eu sempre, quando isso acontece, quando a pessoa só tem assim, ó, tem o verba para um dia, a gente não posso. Agora, nesse momento, como eu falo, então vamos atacar onde dói mais. Qual é a dor mais forte? Então eu vou pro lugar para a pessoa já sentir um efeito grande na vida, e isso a gente chama da pequena vitória. Então, aquilo vai impulsionar a pessoa a seguir. Toda A casa querer que eu fazer entro, tudo. todo primeiro espaço que a gente organiza é batata. A gente vai seguir organizando mais. A pessoa vai se animar, ela vê a transformação, ela vê que é possível e aí ela continua. Então, a gente pode fazer em um dia? Pode fazer em um dia. Então, vou te dar um exemplo prático, tá? Para você pensar na sua casa. Por exemplo, em um dia, porque a gente organiza coisas e tem que analisar coisas, quantidades de coisas e espaço disponível. Então, se eu tenho poucas coisas no espaço grande, eu não tenho que fazer tanto Tetrix. É mais fácil, mas temos poucas coisas também. Então, eu tenho que processar menos coisas. Se eu tenho muitas coisas, mesmo que o espaço seja grande, eu vou levar mais tempo processando essa quantidade de coisas, lembrando dos 5 passos. E também, se eu tenho muitas coisas no espaço pequeno, também vai ser mais desafiador eu utilizar aquele espaço. Então, eu vou ter que usar mais produtos, eu vou ter que usar mais Tetrix ali. Então, também, né? Então, é sempre complexo a gente calcular o tempo que um espaço necessita. Às vezes são 5 horas, às vezes são 6, às vezes são 8, né? Organizar. Então, por exemplo, às vezes num dia dá pra gente organizar o armário de uma mulher? Dá. Dependendo da quantidade de portas que tem e tal, dá pra fazer? Dá. Se eu já chegar com alguns produtos, melhor ainda. Se for um casal minimalista, dá pra gente organizar em um dia? Acho que sim, depende, já consegui fazer. Agora, uma mulher tem muitas coisas, dá pra fazer um dia? Talvez não. Provavelmente não. Organizar banheiro em dia, né? Vários banheiros ali, categorizar, fazer bem legal, dá. A área de limpeza, dá pra fazer um dia? Dá. Então depende, né? Normalmente dá. Sempre a gente tem que ver o espaço, analisar a quantidade de coisas. É por isso que você vai ver que a maioria, né, das profissionais é muito difícil. A gente nem fala de valores, porque não dá, porque eu tenho que ver o espaço. Aí a gente calcula e a gente vê o que faz. Se no seu caso vai ser uma consultoria, se no seu caso vai ser eu indo para tua casa, entendeu? Uhum, entendi. E no primeiro dia, né, na visita técnica, vamos dizer, né, que tu vai fazer um trabalho maior aí, como é que tu faz esse planejamento para iniciar o trabalho? Não sei se a pessoa já tem que sair comprando coisas ou se tu compra, né, para ela organizar. E como, tipo assim, por exemplo, eu não posso contratar a Maúcha agora, infelizmente, mas eu quero aprender com ela alguma coisa. Então, assim, qual é o primeiro passo para quem quer planejar a casa ou o ambiente também se programar para fazer, né? Exato. Tá, então temos dois perfis aí. Quando vai organizar você mesma e quando eu vou na casa da pessoa, né? Então, assim, Isso. aqueles 5 passos, eu digo para você seguir ele à risca. Então, comprar produto é o quarto passo, já tá lá no finalzinho. E que costuma ser um erro típico, muito típico. Chego na casa das pessoas, né? Se eu já, dependendo de onde a gente vai, as pessoas já compraram alguma coisa, antes de contactar a gente, ela tentou organizar, se frustrou, não deu certo, não funcionou. Então, comprar produto é bem lá para o final, porque de nada serve eu tentar organizar excesso, né? A gente não organiza excesso, a gente lida com excesso. Então, a gente organiza o que é essencial. Então, a gente então tem que selecionar e categorizar. Então, quando indo para a praticidade, para o prático, aqui, uma pessoa que me contacta, a gente tem a visita técnica. A visita técnica, ela pode ser pessoal, ela pode ser virtual. Hoje em dia, eu tenho feito cada vez mais virtual, mesmo estando em Barcelona. Então, a gente bate papo, a pessoa me mostra o espaço, eu capturo imagens, né, desse espaço. Normalmente a pessoa me faz um vídeo para eu entender a dinâmica dela dentro da casa, então ela me mostra, para eu pescar ali situações, espaços e dimensões. Então ali já me dá uma boa noção de tempo. Abrindo todas as gavetas, abrindo todas as portas, mostrando todos os buraquinhos onde tem roupa, onde for que for, tá? Dito isso, a gente já consegue ter alguma noção de tempo e a gente consegue desenvolver um plano de ação para organizar, que vai encaixar. E aí daí a gente consegue mastigar um pouco quanto que tempo vai levar. Claro,
a seleção e a categorização eu não consigo calcular, porque a gente tem um elemento aí, a gente pode falar mais sobre isso, que é a pessoa, né? Então, daí isso pode alterar, sempre altera, e depois a gente vai para os próximos passos. Então, aí eu vou para casa da pessoa, nesse momento que eu faço a seleção e categorização, no primeiro dia, é quando, se eu não fiz uma visita técnica presencial, eu faço uma presencial quando é muito trabalho, são muitos dias. Aí eu me planejo previamente mais do que eu já me planejo, com medidas e tal. Mas normalmente, no primeiro dia, com a prática, a gente vai pegando isso mais fácil, a gente vai desenvolvendo isso, né, com tanta organização. Eu faço mais assim. Então, na minha primeira visita, que a gente seleciona e categoriza, eu já fui com uma ideia de como eu vou organizar. Eu tiro medidas para confirmar certos produtos que eu já tinha em mente, né? Aqui na Espanha, eu já, com a prática, você já vai sabendo até quais produtos você pode usar. E aí eu saio da casa da pessoa e aí eu vou comprar. Então, o Personal Organizer, a maioria deles, eu acredito quase todos, a gente também disponibiliza esse serviço do Personal Shopper. Então, eu vou para as lojas comprar. Eu vou para quantas lojas forem necessárias para comprar os produtos necessários. A gente também faz muita compra online. Então, com a nossa experiência, a gente já se familiariza com as medidas, a gente já se familiariza com qualidade de produto, com o que funciona, com o que não funciona. Às vezes são pequenos detalhes que fazem com que o Tetrix aconteça, né? Que a gente realmente aproveite o espaço. Então, tem muitos pequenos fatores que, com a experiência, um profissional da organização pode te dar. Então, não é só aprender a dobrar no Instagram, ver lá uns videozinhos e tal. Não. O nosso trabalho não é só o físico ali, o presencial. Tem muito da nossa experiência, do nosso conhecimento e tal. De produto e prática e tal. Então, a planificação, ela é extensa, né? Esse é o trabalho nos bastidores que as pessoas não sabem. A Não gente passa vê, né? bastante tempo planificando, a gente passa bastante tempo quebrando cabeça para encontrar solução e indo comprar esses produtos. Então, o nosso valor hora, ele está incluído esse desplaçamento, esse deslocamento, tô falando em portunhol, ó, esse deslocamento. Eu vi que rolou ali uma mistura. Ótimo, adoro. Eu tento, mas Uma não sai loura, um pouco porque agora. sempre acontece. Já deve ter saído várias. Eu nem percebi. Agora eu percebi, mas deve ter saído várias. Ai. Enfim. Então, tudo isso é incluído. Então, se você vai organizar sozinha, eu diria, primeiro faz um objetivo. Vai lá, Rachel, estratégia da Rachel. Vai lá organizadinha, define quantas horas vai passar naquele espaço e vai espaço por espaço. E espaço, quando a gente fala, também é categoria. Espaço pode ser a cozinha, mas se a gente está falando do guarda-roupa, a gente está falando de roupa. Então, é tudo onde tiver roupa na casa, a gente tem que analisar. Então, a roupa é de uma pessoa. Então, vamos lá, a Caroline. Então, a Caroline vai organizar a roupa dela. Então, a gente tem que pensar em todos os lugares da casa que você tem espaço que você organiza a roupa. Então, a gente tem que agrupar, a gente tem que selecionar e você vai ver quanto você tem de cada coisa. E você tira a medida, eu sempre apoio, tira as medidas para quando você for comprar produto, você ir com uma listinha bem organizada, o negócio ali na ponta do lápis, para não sair do orçamento, para comprar bem, para usar bem os espaços. Então, e se isso for difícil para você, chama uma organizadora, uma profissional, passa para ela te quebra a cabeça numa sessão ali, papapá, e te dá isso mastigado. E depois você vai lá, você compra e depois põe a mão na massa. Então, é um processo longo, não é arrumar só a casa, arrumar é outra história. Uhum. E o que é mais difícil, ou vamos dizer, mais desafiador organizar, né? É o espaço em si, é mudar essa chave que a gente falou de ter as listinhas, as planilhas, seguir aí esse método. Eu diria, organizar espaço mais difícil, desafiador, não sei. Eu adoro organizar tudo. Desde papelada, garagem, eu adoro organizar. Roupa, cozinha, eu gosto de tudo. O espaço em si, eu não acho que ele é desafiador. Eu acho que o desafiador é o elemento humano. É a cliente, é você. Então, esse é desafiador. E é por isso que a capacitação profissional do organizador, do person organizer, ela é fundamental. Porque a gente tem que saber como lidar com o outro. Uma coisa é eu replicar o que eu faço em casa, quem é a maúcha dentro de casa. Mas outra coisa é a profissional indo numa casa e lidar com outros raciocínios. Então, essa parte é desafiadora. Entender o outro é muito desafiador.
porque a gente encontra muitas barreiras. Então, eu posso ter feito um planejamento lindo, maravilhoso para organizar, mas se você não conseguir desapegar de nada, a gente já tem uma barreira. O que nunca acontece, tá? Sempre acontece, sempre rola muito desapego, porque quando você vem com um mecanismo, você vem com o sistema, acontece. Mas ele também vem com o tempo. Eu digo isso porque eu já faço isso há alguns anos. No início, eu sentia maior dificuldade, mas era eu, a profissional, praticando ali, né? Com o tempo, ele vai cair mais que natural, mas eu não posso, eu não tenho como, não é o você, o cliente, ele não é previsível. Então, eu nunca sei o que vai acontecer. Então, só quando eu tô na casa fazendo a seleção, a gente tem esse clique muito pessoal e aí a transformação acontece. Então, eu brinco que a gente começa por fora, nas coisas, mas aonde quer chegar é aqui dentro. Então, a organização, Uhum. ela influencia de fora para dentro. Então, é por isso que eu acho fundamental a pessoa pelo menos participar nesse início, seleção e categorização. Depois você não precisa estar. Mas para quê? Para você ter essa conversa interna, para a gente entender hábitos, a gente entender a raiz do problema. Se a gente entender a raiz do problema, a gente consegue analisar qual é o nosso plano de ação para a gente mudar hábitos, ou melhor, para a gente construir hábitos. Construção de hábito, você que é um empreendedor, você sabe como é complexo. A construção de hábito, ela toma tempo, né? Então a gente tem que determinar certas rotinas para a gente ir construindo esse hábito. E quando a gente construir esse hábito, a gente conseguir manter. Então é desafiador o elemento humano, né? A pessoa. Então isso sempre vai ser difícil, sempre é uma caixinha complexa para a gente entrar. Mas dá. Uhum. É isso aí. E quem tá, né, como a gente falou ali dos teus serviços, quem tá aqui no Brasil, então, por exemplo, pode contratar aí a consultoria online, né? Já deixa o teu Sim, site para o pessoal consultar mais. sim, exato, sim. Sim, eu faço consultoria online com o Brasil. Na verdade, eu normalmente eu faço mais online com o Brasil, aqui eu quase não faço tanto. Então, eu faço online fora da Espanha. Eu sempre faço fora. Então, com o Brasil faço. E paga em reais e é só me fazer um Pix. Gente, não tem problema, não tem que fazer nada de transferência internacional. Pix, papapá, rapidinho. O meu site ele é muito fácil, é o meu nome, tá? Maúcha é meu nome, maúcha.com. Vai lá, maúcha.com, vai ver lá nos serviços tem o serviço online, dá uma olhadinha, tem em português e espanhol. Sim, que é verdade, meu website ele tá todo em espanhol. Ainda vou chegar no momento que eu consigo traduzir ele inteiro, mas eu não consegui, né? Esse meu time é complexo. Ainda não eu vou Normal, né? passo a passo. Mas a parte da consultoria online, eu tenho um apartado ali, uma partezinha em português, porque eu atendo em português também online. E é isso a Tem gente faz. até e-book ali com dicas, né, para o pessoal baixar também, já pegar ali umas diquinhas de organização. Sim, tem e-book gratuito, pode entrar lá, baixa o e-book, eu explico bem os 5 passos, tem em português, tem em espanhol, né? Se você não pode contratar, não tem problema, vai lá, baixa o e-book, tenta por conta própria, pode sempre me escrever. A ideia é essa, né? A gente plantar a sementinha, a gente ajudar as pessoas, o objetivo é ajudar. Tem pessoas que podem contratar, tem pessoas que não, tá tudo bem. Então, ali no website você vai encontrar, eu alimento ele bastante, então você consegue encontrar bastante informação disponível. Tá ali em português, tá ali em Uhum. espanhol a maioria, mas tem e-book e tem a parte do online. As sessões online sempre é importante, tá? As sessões online, eu brinco que é igual terapia. Você vai avançando. Então, assim, pode fazer mais sessões, pode fazer menos sessões. A gente pode fazer um pacote de sessões para organizar um espaço específico. Ou a gente vai avançando devagarinho também. Então, vai de acordo com a sua necessidade. Uhum, vou deixar para o pessoal aqui depois também, tudo certinho aí para consultar. Maúcha, e quais as dicas infalíveis, assim, né? Que se seguir já dá aquela transformação na casa ou no ambiente para a organização. Tá. Também depois a gente compartilha aqui nas stories, nas histórias, dicas infalíveis. Eu acho que tem algumas que são umas regras básicas, né? Que a gente fala são os mantras da PO, né? Os mantras da PO. Tem muitos. Quando a gente está organizando, a gente repete eles todo o tempo, até entrar assim e a pessoa começar a sonhar com o mantra. Mas eu diria assim, eu diria uns 6 para mim que são importantes. Que serve para tudo, tá? Não necessariamente só para organizar a casa, também vida profissional e tudo. Pensando, indo por passos. Primeiro de tudo,
é fazer a cama todos os dias, tá? Parece bobagem, mas fazer a cama todos os dias a gente chama de pequena vitória. Quando você conquista essa pequena vitória, para a instauração de um hábito da organização, ela é fundamental. Então, essa pequena ação, que leva menos de um minuto, ela é uma pequena vitória. Então, você já concluiu uma primeira tarefa e ela te ajuda a desencadenar as seguintes. Então, fazer a cama é um primeiro ato de cuidado com o seu lar, com a sua vida, né? Onde você dorme, onde você descansa, onde você Até, desculpa te interromper, mas tem uma frase, né? Se tu não arruma a cama, tu não consegue arrumar nada na vida, né? Já vi é, isso. exato. Então, assim, parece bobagem, mas o fato de você ser desafiador, você fazer a cama todos os dias, ela já tá te chamando a atenção para alguma coisa. Então, é muito importante esse hábito ser instaurado desde novinhos. Mesmo se você tiver uma pessoa que pode te ajudar em casa, a cama quem faz é você. Para mim, isso é uma regra, né? Então, fazer a cama todos os dias. Pequena vitória. Depois, eu chamo dos 15 minutos de organização express. Mas só funciona se você já organizou a casa, tá? Então, depois que a gente faz um trabalho de organização num espaço, eu sempre brinco, né? Quando a gente já organizou a casa inteira, a casa, ela é viva, né? Casa de revista não existe. Então, ela só tá ali no Instagram, tá? Aquela foto bonita, linda, maravilhosa. Mas a casa no dia a dia, ela vai bagunçar, as coisas vão sair do lugar, porque a gente usa as coisas. Então, isso é normal. Então, eu faço de manhã, dependendo da família, eu sempre estimulo ou fazer antes de dormir ou fazer a primeira hora da manhã. Depende de como você funciona. A gente também tem que entender isso. Então, por exemplo, aqui em casa, meu marido tem bastante ainda energia de noite e ele faz um express de noite. Então, ele pega as almofadas, ele coloca no lugar, antes da gente dormir, ele faz uma parte. Eu sou mais ativa de manhã. Então, quando acordo de manhã, eu sou aqui guardo os sapatos dentro da sapateira, os sapatos que ficaram na entrada, por ouvir as dúvidas, aquela rotação, eu faço a cama, faço isso, isso, isso. Então, uns 15 minutinhos todos os dias, você pode ir até com uma cesta, tá? Você vai lá com um cubo assim, vai lá na cesta, vai pegando tudo que tá fora de lugar e vai devolvendo para casinha. Se a sua casa tá organizada, cada coisa tem o seu lugar. Que aí vai pro meu terceiro ponto, né? Quando a gente tem casinha, a gente sabe onde devolver cada coisa, é mais fácil. Então a gente tem que ter essa casinha, tem que saber onde é um lugar designado e a devolver é mais fácil. Quando a gente não tem um lugar para cada coisa, quando a gente não sabe onde guardar as coisas, devolver é uma dor de cabeça, porque você não sabe onde devolver. Então, uma chave que não tem casinha, ela fica em cima da mesa. Um papel do correio que eu ainda não processei, se não tem a casinha, ela fica em cima da mesa de jantar. Então, o terceiro passo para mim é tudo no seu lugar. O que eu uso, eu devolvo. O que eu começo, eu termino. Usei a caneta, eu devolvo para o porta-caneta. Eu recebi um correio, eu abro o processo e guardo no papel onde eu vou ter que processá-lo. Assim, por em diante. Terceiro passo. Quarto passo. Entra um, sai um. Então, toda organização que eu faço, quando a gente coloca as cestinhas, quando a gente determina os lugares, a gente determina uma quantidade, porque a gente analisou, processou o que tem, então a gente viu a quantidade de coisas que a pessoa tem. E a pessoa se realiza, a quantidade de calça que tem, a quantidade de coisas que tem. Então, ela entende quanto realmente eu preciso ter para funcionar. A gente sempre tem muito mais. Então, eu sempre brinco que o organizador, o espaço que a gente criou, ou uma gaveta, pode ser a gaveta de roupa de esporte. Eu falo, tá, esse espaço delimita a quantidade. Então, se extrapolar, tem excesso. Então, esse passo, para mim, ele vigila o excesso. Então, se esse é o espaço designado, se eu quero pôr mais coisas, se eu vou comprar mais, um tem que sair. Então, a gente tem que estar em alerta com isso. Então, tem que ver se realmente um tem que sair para ter que comprar outro. Então, esse é o quarto passo que eu diria. Entra um, sai um. Outro, trabalho em equipe, tá? Ninguém ganha guerra sozinho. A não ser que você more sozinho, você tá ali, você tem menos coisas, então você consegue processar menos coisas. Mas quando você tá em família, trabalho em equipe, ele é fundamental. Para quê? Comprometimento. Então todo mundo tem que se comprometer. Não dá para você, a Caroline tá lá na casa dela, tentando conquistar uma guerra sozinha.
se tem mais pessoas que usam aquele espaço, tem mais pessoas que usam a cozinha, se tem mais pessoas que usam o banheiro. Então, trabalho em equipe é fundamental. E aí é onde a gente fala sobre comunicação em casa, negociação, divisão de tarefas, tá? Que aí a gente entra em hábitos, a gente entra em rotinas e tal. Então, aí entra na palavra comprometimento. E o último, para mim, eu falo todo o tempo, especialmente porque eu sou personal organizer. Eu escuto muito lá das pessoas relacionam o personal organizer com uma pessoa perfeita. Uma pessoa que vem e transforma a minha casa de revista. Sim, a gente transforma em revista, a gente transforma mesmo, a gente faz milagre. Mas eu gosto de frisar que feito é melhor que perfeito. Eu não gosto de vir com bandeira de que a nossa casa tem que ser perfeita de revista. Eu não acredito nisso, tá? Não acredito mesmo. Se você for ver minhas fotos dos trabalhos das organizações, você vai ver um monte de dobra imperfeita. Por quê? Porque foi minha cliente que dobrou. Porque foi ela que estava ali comigo dobrando. Ou porque foi a empregada que está ali na casa sendo capacitada, sendo treinada, que é a profissional que ajuda o lar, ela está sendo treinada. Então, ela também está aprendendo a dobrar. Ela não sabe dobrar perfeito. Então, tem um monte... Você vai ver, e eu gosto de subir, eu gosto de brigar com as pior perfeccionista. Porque eu não gosto da gente levantar a bandeira do perfeccionismo. Eu acho ela perigosa, porque a gente cria umas expectativas que são ruins para nós que queremos trabalhar, que queremos viver, que queremos desfrutar a vida. Então, feito melhor que perfeito, eu acho que a gente entra na conversa sobre expectativa. Então, a gente tem que ter essa noção. Então, de o que a PO vai fazer não é realmente, talvez, o que eu vou conseguir fazer, mas está tudo bem. E se eu não posso organizar a minha casa perfeito porque eu não tenho muito budget, não tenho muito orçamento para comprar os melhores produtos, eu vou inventar com o que eu tenho em casa. Também dá. Então, o importante é fazer. O importante é lidar com o problema. Esse é o meu mantra. Eu acho que quando a gente faz uma consultoria, feito não a gente vai pro feito melhor que perfeito, porque eu não tô na tua casa. Você vai fazer o melhor que você puder. E tá tudo bem, né? Exatamente. A Evelyn aí, que também é uma personal organizer aqui da Espanha, né? Brasileira na Espanha. Se a gente não alinhar essa expectativa, a gente não lida com o processo. Então, se você for ver esses 6 pontos que eu te falei, né? Fazer a cama, organização express, tudo no seu lugar, entra um, sai um, trabalho em equipe, feito melhor que perfeito. Ele fala de pequenas vitórias, constância, manter o sistema. Quando eu devolvo para o lugar, eu estou mantendo o sistema que eu criei. Olho e alerta com o excesso, comprometimento da família e alinhar a expectativa. Para mim, isso é mantra. A receita do sucesso. Bom, Mal, chamei todas as dicas, falaria aqui até amanhã sobre organização, mas a gente vai deixar aqui todas as informações, a live salva também para o pessoal acompanhar depois. Para a gente encerrar, eu queria, né, que tu falasse como a gente também se organizar nesses tempos de mudança, que hoje é uma coisa, semana que vem é outra, e tudo muda muito rápido, né? Olha, em termos de mudança, a nossa vida é cíclica, sempre vão haver mudanças, nosso formato familiar vai mudar, pode mudar a qualquer momento, a nossa situação física de lar, a gente pode mudar de país a qualquer momento, mudar de casa a qualquer momento, pode acontecer uma pandemia a qualquer momento, pode ter uma mudança, né, econômica a qualquer momento. Então, a mudança ela sempre vai existir, ela sempre vai vir. Então, eu gosto de frisar de que a gente, outra vez, a gente organiza fisicamente, mas é para lidar mentalmente. Então, trabalhar na organização mental, a nossa organização ela é fundamental para poder lidar com mudanças, saber lidar com transformação. Então, a organização física, ela te ajuda de dentro para fora, de fora para dentro. Então, eu acho que eu acho que o primeiro passo sempre vai ser a gente investir no que está acontecendo aqui dentro, a gente aprender ferramentas de produtividade, de criação de hábito, né? De mudanças positivas para a gente poder lidar aí com mudanças. Então, organização mental. E quando a gente se prepara, quando a gente vai lidando com isso, quando chega um imprevisto, a gente não é pego desprevenido. Então, trabalhar na gente mesmo sempre, porque é um trabalho longo e é um trabalho constante, eu como profissional estou sempre aprendendo, imagina para a pessoa que não, né, não estudou, a gente está sempre aprendendo a organizar e a gente é cíclico, então trabalhar aí de dentro para fora é importante. Diria que esse é o mais importante.
Amei. Além de personal organizer, é meio psicóloga junto, né, Maúcha? Tem que organizar a Ah, casa interna para depois fazer a casa externa, né? sem dúvida, sem dúvida. Muitas graças, né, por estar Ah, aqui. Oi. sim. Espero Ah, que também a gente se encontre mais vezes, né? Fica aqui também aberto sempre o espaço. É super bem-vinda aqui no Finas e Poderosas e parabéns aí pelo teu trabalho, levando mais organização aí para a vida das pessoas. ai, muito bem. Obrigada, Caroline, pelo convite. Muito feliz de ter esse bate-papo com uma aluninha da Rachel. Feliz dessa conexão. E é isso. É espalhar aí a organização. Estou sempre à disposição. Obrigada pelo convite. Foi muito legal o bate-papo. Beijo, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, linda.